Moisés, é um prazer tê-lo, o senhor que previu aqui anterior, no final do Campeonato Brasileiro, a queda do Vitória para a segunda divisão. Boa tarde, professor Moisés, um abraço, professor. Boa tarde, Leônidas, boa tarde, Washington Bahia, boa tarde, ouvintes da Alvorada em toda a região. É exato, Leônidas. Naquela época eu disse que o Vitória não se comportava como time de primeira divisão. O que significa? Tinha um técnico, que até então não era o atual, e uma equipe com pouco brilho, constituída por jogadores medíocres, e as estrelas eram as estrelas do passado, notadamente o Ramon, que eu cheguei até a ser redundante, dizendo que foi uma estrela de 50 anos atrás. Quer dizer que a sua previsão se instalou no Vitória. O Vitória não teve a competência dentro de campo, nem extra-campo no sentido da direção técnica e administrativa. No último jogo, o Vitória manteve o comportamento de sempre. O time recuado, jogando em seus próprios domínios, contra um adversário sem tradição, aliás, sem o Vitória pressão. teve um falso domínio nesse jogo. O Vitória teve uma posse de bola maior que a equipe do Atlético Goianiense, mas foram um falso domínio. Não agrediu, não atacou, no sentido de tentar vazar a meta da equipe do Atlético Goianiense. A postura do Vitória foi aquela de esperar o adversário para partir e encontrar, em função das habilidades dos seus jogadores mais importantes, o momento mais adequado para finalizar. Time de primeira divisão tem outra mentalidade. Primeiro começa na montagem. Tem que ser montado para ganhar o campeonato. E Bahia e Vitória nunca se comportam como tal. E na competição, seja nos seus domínios ou jogando na casa do adversário, tem que jogar com o mesmo destemor, partindo para cima com a convicção de que são 11 contra 11 e as peças da equipe que está sendo visitada não são superiores às peças da agremiação baiana, no caso Vitória. E no próximo ano o Bahia. Mas essa mentalidade não é que nós notamos. O Vitória sempre quando jogava no eixo Rio-São Paulo e também com os times do Sul, mantinha-se recuado, como se dissesse, somos inferiores, não somos capazes de ganhar, vamos esperar que a sorte nos contemple com um bom resultado. E esse comportamento é para ficar entre os últimos colocados na zona de classificação para o ano seguinte, ou então ser rebaixado, como de fato aconteceu, e aconteceu de forma triste, porque aconteceu na penúltima rodada e se finalizou na última rodada. Quer dizer, o Vitória entrou na zona de classificação na penúltima rodada, aquilo nos entristeceu, mas era previsto em função do tipo de comportamento do time, que não reagia, jogava sempre para empatar, inclusive no jogo contra o Internacional até favoreceu o Vitória, porque se recuou o time, não foi um time agressivo, como a gente sabe que os times gaúchos são, e o Vitória tinha amplas possibilidades de vencer aquele jogo, mas não teve o entusiasmo, a competência, e isso nos deixa triste, e eu fico preocupado com o futuro, porque o Bahia vai para a primeira divisão. Mas não, o Bahia já está na primeira divisão. E nós não vemos nenhuma grande contratação anunciada. Esse time do Bahia, que ganhou a segunda divisão, não tem a menor condição de disputar a primeira divisão. E o time do Vitória, que é um time de segunda divisão, está sendo desmontado para montar um time inferior. Então o que é que nós esperamos? Que o Vitória se transforme num Santa Cruz, que foi desclassificado da quarta divisão, ou algo até pior? Bom, mas eu tenho alguns pontos aqui que eu vou discordar. Eu nunca vi no Campeonato Baiano, Bahia e Vitória montar um time já visando o Campeonato Nacional. Sou contra isso. Eu tenho batido na tecla